Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live aqui do Corecon MG, promovida no âmbito do projeto Economia para Todos. Meu nome é Gabriela, sou assessora de comunicação aqui do Conselho e hoje serei a mediadora dessa discussão que será sobre conjuntura econômica aqui de Minas Gerais, abordando um pouco do pré-coronavírus e também neste momento que estamos vivendo atualmente. Para essa live, nós temos como convidados a nossa presidenta do Conselho, a economista Tânia Teixeira, e também os conselheiros Pamela Sobrinho, Paulo Bretas e Felipe Pascoal. Lembrando a todos de conhecer melhor a nossa iniciativa, né? O projeto Economia para Todos, que conta não somente com essas lives semanais às quintas-feiras, mas também com séries de vídeos, consultoria econômica gratuita, entre outras iniciativas. Então, após a live, né, se tiverem interesse, conheçam lá no nosso site, corecon-mg.org.br e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tudo @corecon-mg, tá bom? Fiquem à vontade também para interagir com a gente, comentar aqui no chat ao vivo, que ao final das discussões, os debatedores estarão respondendo aí as dúvidas de todos e comentando também. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra para a nossa presidenta aqui do Conselho, a Tânia Teixeira, que vai estar introduzindo aí o tema. É com você, Tânia. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Boa noite, né, a todos e todas. Agradeço aos nossos conselheiros, né, ao Paulo Bretas, ao Felipe e à Pamela, por estar fazendo esse trabalho aqui, dando continuidade ao nosso programa Economia para Todos, que foi criado nesse ano, né, e que, por este motivo, a gente está, em função da pandemia, nós estamos realizando as lives. Temos também um painel que fala economista, temos também uma parte que é assessoramento, como foi bem dito pela Gabriela. Mas hoje o tema que nos traz aqui, né, é sobre uma reflexão sobre a economia mineira e o que está ocorrendo com essa economia. Eu gostaria de lembrar que, na posse dessa chapa, dessa chapa que originou essa diretoria atual do Corecon, nós discutimos o tema da economia mineira. Já tínhamos uma preocupação grande com o cenário que estava se apresentando, né? E um dos itens mais preocupantes era a desindustrialização que estava ocorrendo na nossa economia, a queda do produto interno bruto, a dependência, né, da indústria extrativa, a redução do poder de influência do setor industrial e as dificuldades com relação às finanças públicas. Sabemos que nessa live, né, a gente vai tocar em alguns pontos que nós consideramos primordial, mas espero que a gente possa, inclusive, dar continuidade a esses debates no mês do economista, que será em agosto, que teremos uma ampla programação e convidamos a todos, já de início, a refletirem, né, sobre o cenário da economia mineira. Minas Gerais foi abalada por uma crise, né, antes do coronavírus. Sabemos que o nosso nível de endividamento, as perdas de arrecadação, a redução do poder de compra das famílias e o baixo nível de investimento na atividade produtiva já apontava um cenário bastante complexo, né? Nós vamos observar que, a partir de março, né, quando temos a questão da Covid, esse cenário se agrava, tanto no caso de Belo Horizonte, né, que é a metrópole mas que tem um peso significativo na economia, principalmente no setor serviço, quanto nos municípios do entorno. Isso tem gerado aí um problema que a gente está se defrontando, de um lado, né, com o empobrecimento maior ainda das famílias, né, e que os nossos palestrantes vão estar aí colocando, né, os indicadores. Temos a queda do emprego da força de trabalho, a precarização, né, por outro lado. Temos um cenário de busca de alternativas.
É nesse contexto, né, que nós estamos abrindo aí essa discussão sobre a economia mineira na atual conjuntura. Nós estamos com uma proposta de pensarmos o desenvolvimento local e o desenvolvimento regional também. Né? Então, é com esse intuito que nós chamamos a todos a discutir a situação da economia mineira, né? Destacando principalmente os setores dinâmicos, a capacidade produtiva das empresas, a redefinição também das plantas industriais e também do seu próprio setor serviços, chamando atenção aí para as novas tecnologias, né? E, inclusive, para o trabalho em sistema remoto, que é uma condição que todos nós estamos enfrentando hoje. Neste sentido, eu agradeço, passo ao debate, né? Porque eu acho que a contribuição dos palestrantes ela é imensa, e agradeço a todos, e a bola está com você, Gabriela. Muito obrigada, Tânia. Então, para darmos início aí a esse debate, nós vamos começar aí com a fala do Paulo Bretas, né, que é economista, também conselheiro aqui do Corecon MG, também já foi nosso presidente aqui do Corecon durante os últimos 3 anos, né, e atua aí como professor da UNA, e acumula aí outros cargos e experiências aí, como na Fundação Dom Cabral, como assessoria técnica na Assembleia Legislativa, e também é pós-graduado aí em Planejamento Estratégico e também é MBA em Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas. É com você, Paulo. Paulo, acho que o microfone está mudo, não estamos conseguindo ouvir. Isso, agora foi. Tudo bem. Vou agradecer o convite, né, por estar aqui presente essa noite. Acho fundamental que o Conselho de Economia siga produzindo, né, eventos como debates, né? Ninguém é dono da verdade. Nós estamos vivendo momentos de definição de tudo. Fala-se, inclusive, de um novo normal, e, ao mesmo tempo, a gente vivencia no Brasil alguns universos paralelos, né? A gente vê todo tipo de coisa acontecendo hoje no Brasil. Mas eu queria iniciar pedindo permissão a vocês para falar um pequeno poema de um poeta, que não é um poeta, mas que eu gosto dele, que é o Mário Quintana, né? O Mário Quintana ele tem um poema que chama assim, Das Ideias. E o Mário Quintana fala assim, qualquer ideia que te agrade, por isso mesmo é tua. O autor nada mais fez do que vestir a verdade que dentro de ti se achava inteiramente nua. Então, vocês fiquem absolutamente à vontade para criticar, né? Absorver as ideias que eu vou colocar aqui, né? Já não são mais minhas, né? Quando a gente se dispõe a fazer uma palestra, né? A gente está compartilhando ideias. E é isso que eu queria fazer hoje aqui, de maneira bem tranquila, né? Sem estresse, para a gente ir pensando o Estado de Minas Gerais. Olha só, primeira ideia, né? Eu me fiz uma pergunta, que eu acho que é a pergunta do 1 milhão de... né? O que fazer, tirarmos o Estado de Minas Gerais dessa situação que nós nos encontramos hoje? Situação que não vem com a Covid, ela é uma situação que se agrava com a Covid. Nós temos um Estado que, ao longo da sua história, ele sempre foi muito dependente do poder público, muito dependente. De todos os estados brasileiros, o único estado que tem o que a gente pode chamar de um capitalismo, né, promissor, né,
com cadeias produtivas integradas, com circulação, né, de bens e serviços, com uma certa independência em relação ao governo federal e ao poder público, ou seja, um Estado que conseguiu ser um Estado capitalista, no sentido da palavra, é o Estado de São Paulo. Incluindo Minas Gerais, nós somos totalmente dependentes das políticas públicas federais. Totalmente dependentes. Sempre fomos. Né? Bom, essa é a primeira observação. Depois, temos que pensar o seguinte, bom, se nós, para tirarmos Minas da situação que se encontra, e nós vamos depois analisar alguns números, né, que é uma situação difícil, uma situação de muita desigualdade, muita pobreza crescendo, e empresas em situação delicada, né, um parque industrial que vai se encolhendo, né, como o Brasil. E aí não é o seguinte, Minas segue o Brasil. Se o Brasil vai caminhando mal, né, nós vamos sofrendo os reflexos do Brasil. Um ano ou outro a gente cresce um pouco mais, né, relativamente, mas, no geral, Minas acompanha os movimentos macroeconômicos, né, do mundo, do Brasil, e assim vamos. Então, nós temos hoje um governo, se a gente for depender do governo para promover políticas de desenvolvimento, que é o que nós estamos precisando, nós não podemos contar com ele hoje. Por quê? Porque o governo do Estado está... O governo do Estado não consegue pagar a folha de salário em dia. O governo do Estado não consegue pagar a dívida pública de Minas com o governo federal. Nós estamos com essa dívida subjusta, né? O governo do Estado paga porque conseguiu uma liminar na justiça. E hoje, na situação que a gente se encontra, não dá para contar com o governo do Estado. Então, mais uma vez, voltamos a uma dependência maior do governo federal e das políticas do governo federal e também do capital privado. Pois bem, temos muitos problemas de desigualdades regionais, né? Minas Gerais ela é meio Nordeste, né? Os problemas do Nordeste, e ela tem um Sul e um Triângulo Mineiro altamente desenvolvidos. O Triângulo, setorialmente falando, muito voltado ao negócio e as cadeias produtivas do agronegócio, né? E o Sul de Minas, bastante desenvolvido no que se refere à industrialização, né, e às economias de aglomeração que consegue, acopladas às cadeias paulistas, né? O Sul de Minas é quase que uma comunidade da expansão industrial paulista, né? Bom, o que mais que a gente pode falar hoje da economia, né? Do mesmo jeito que o Brasil, nós estamos desindustrializando, do mesmo jeito que o Brasil, nós temos um setor serviço, né, enorme, né? Mas isso é bom, o capitalismo vai evoluindo, o setor serviço também vai evoluindo. Só que o nosso serviço que precisa se modernizar, né? Nós temos o quê? 70%, 70 e poucos por cento do PIB é serviços, né? Minas é um mercado consumidor que é o segundo mercado consumidor do Brasil. Fica atrás só de São Paulo. Se São Paulo garante 49% do mercado consumidor brasileiro, 50%, vamos dizer assim, Minas representa 11%. Né? Minas fica atrás só do Rio de Janeiro, do PIB, né? Por causa do setor petróleo, né? Do óleo e suas cadeias produtivas do petróleo. Se você tirar o petróleo da economia do Rio, Minas é o segundo estado em desenvolvimento industrial, né? Eu fiz um comparativo do que está acontecendo com Minas e o Brasil esse primeiro semestre. Então, isso foi só uma introdução histórica para a gente entender. E só para terminar essa introdução histórica, quando Minas viveu no final da década de 60, da década de 70, a chamada, o boom do desenvolvimento mineiro, que foi um somatório dos esforços do Estado
do ponto de vista de organizar-se para colocar o Estado desenvolvendo, captando investimentos, né? Fazendo uma aliança com o governo federal para poder Minas Gerais ter também investimentos em infraestrutura, né? E voltar a economia mineira para fora, coisa que eu acho que é fundamental para a economia mineira do buraco, porque Minas fez uma aliança estratégica naquela época com várias indústrias que vieram de fora. Minas abriu espaços para atrair essas empresas, ofereceu incentivos para atrair essas empresas e se organizou. Nós tínhamos uma aliança do BDMG, do INDE, a construção dos distritos industriais, né? E uma compreensão profunda da necessidade de Minas colocar dentro de cadeias produtivas nacionais e internacionais. Então, nós precisamos voltar a pensar isso. Precisa voltar a pensar o Estado de Minas Gerais do ponto de vista de uma política de desenvolvimento com as alianças estratégicas necessárias. Muito bem, vamos ver alguns números desse ano, né? Esse ano de pandemia, esse ano que já tem um primeiro semestre aí terrível para a gente poder contar a história, né? O PIB de Minas andou menos que o Brasil, muito próximo que o PIB brasileiro. Nós andamos para trás 6,3% e o Brasil 6,5%, né? Vamos analisar esse PIB do ponto de vista da agropecuária, da indústria e do setor serviço. A agropecuária, né, o agronegócio, a agropecuária, ela vai bem. Numa situação de pandemia, é o setor que vai conseguir segurar um pouquinho o Brasil, né? Mas é um setor que tem as cadeias produtivas gerando, né, circulação de dinheiro e emprego. Então, não é um setor em cima do qual você vai segurar a economia de um país. A economia do país se segura em cima da indústria. É na indústria que está gerando produção. Então, você vê, a agropecuária mineira, enquanto no Brasil, para vocês verem como é que a indústria mineira está ficando pouco significativa e pouco representativa, né? Nós vamos nos tornando, com mais força do que o Brasil, uma economia primária. Enquanto a pecuária no Brasil cresceu no primeiro 2,2%, a pecuária mineira cresceu 6,6%. Né? Então, nós temos muita primarização. Né? Nossa indústria andou para trás. Né? Nós andamos para trás 11,8%, enquanto o Brasil andou para trás 7,1%. E olha que a nossa indústria ela é muito dependente da indústria extrativa. E aí os meus colegas vão falar um pouco mais detalhadamente sobre essa dependência da economia em relação à mineração, em relação à indústria extrativista. Muito bem, vamos falar um pouco da relação de Minas com o exterior, né? Com as exportações, importações, acontecendo com Minas. Minas sempre foi um estado exportador, né? Desde o milagre mineiro, que aconteceu na década de 70, isso é uma característica de Minas, é uma coisa importante para Minas Gerais, essa ligação de Minas com as cadeias produtivas internacionais. Então, para você ter uma ideia, eu fiz uma comparação de Minas com São Paulo. Né? Eu peguei os dados de exportação de Minas e exportação de São Paulo, para vocês verem a pujança da exportação mineira, né? Que também está baseada em minério de ferro, em café, quer dizer, muito primarizada, mas é importante para nós. Né? Minas Gerais exportou, dados de 2018, foi os que eu consegui, tá? Exportou 23,3 bilhões. E São Paulo exportou 65 bilhões. Ou seja, se o peso de Minas, né, é 10% da economia brasileira, e o peso de São Paulo mais ou menos 30%, 40%, alguma coisa assim, né? Vocês veem que o peso da exportação mineira é relativamente muito maior do que o peso da economia mineira no PIB. Agora, olha que interessante. Ao contrário de São Paulo, que importa muito, o somatório, né, de importação e exportação de São Paulo é uma coisa realmente fantástica. Né? São Paulo, se você pegar os dados de 2018, importou e exportou, tempo de crise,
130 bilhões, somatório de exportação e importação, que é o movimento do comércio exterior paulista, né? Minas Gerais importou 9 bilhões e São Paulo 60. Então, é uma economia que importa pouco. Nós exportamos muito o que importamos. E isso nem é bom. Isso demonstra, né, uma pouca integração também com o comércio internacional, né? Por fim, só para colocar a fala e abrir para os colegas, para depois poder voltar com mais detalhes naquilo que eu estou falando, né? Eu queria só analisar o seguinte, olha que interessante. Se você compara a expectativa de vida de Minas com a expectativa de vida de São Paulo, é a mesma coisa. Eu falo assim, eu quero ser quando eu crescer, eu quero ser São Paulo, para depois eu poder ser Minas, né? Eu falo assim, Minas tem que ter planejamento de longo prazo, né? Mas olha só, a expectativa de vida de Minas, 75 anos, São Paulo 76, né? População de Minas é metade da população de São Paulo. Minas é o segundo estado mais populoso. São 20 milhões de habitantes, dados de 2016, enquanto São Paulo são 4 milhões. O PIB per capita, vamos pegar o PIB per capita, que é um dado interessante para comparar estados e países, né? Aí Minas já fica em desvantagem. Enquanto São Paulo tem um PIB per capita de R$ 45.500, né? Dados de 2016, Minas Gerais tem um PIB per capita de R$ 25.000. Então, é um pouquinho menos da metade de São Paulo. Nós temos um caminho pela frente. E o IDH, que mede para nós desigualdade, né? Como é que está o IDH de Minas em relação ao de São Paulo? Enquanto São Paulo já conseguiu atingir um IDH próximo de 0,8, né? Pontos, né? 0,79, Minas está com um IDH de 0,73. Minas é puxada para trás pelas suas desigualdades regionais, pelas regiões mais pobres, né? de menos pujança industrial, né? Então, para terminar, não vejo saída para não ser uma política federal que consiga puxar o Brasil e puxar Minas Gerais, uma política que recoloque o Estado no caminho do desenvolvimento, do diagnóstico, do planejamento do desenvolvimento, da mobilização do setor privado, da aliança do Estado com novos atores internacionais para podermos captar o investimento internacional, novas alianças com o capital chinês, né? Tem muito dinheiro circulando no mundo e Minas Gerais tem as agências para fazer isso. Nós temos o INDE, nós temos o BDMG e nós temos uma CEMIG, que é um vertedouro de técnicos e pessoas inteligentes, pessoas que já passaram por vários problemas no Estado e uma infraestrutura, né, de produção de energia capaz de suprir, né, estradas, energia. Quer dizer, nós precisamos de um banho de cultura com apoio do governo federal, um banho de incentivos. Nós precisamos perder o medo de incentivar. O governo americano incentiva o tempo todo, né? A economia americana ela é totalmente incentivada do ponto de vista do científico, tecnológico e da inovação. O capital privado vai lá colher os frutos depois que a NASA desenvolveu, né? Hoje, eu li uma reportagem que o governo americano está colocando milhões e milhões de dólares para que as empresas americanas desenvolvam energia baseada em hidrogênio. É muito dinheiro circulando. E isso vem do governo americano. Isso não é política liberal, é política de salvação nacional, para você não ficar atrasado, né? Então, eu encerro a minha fala dizendo isso. Se não tiver, né, um desenvolvimento planejado, se não tiver a interferência do Estado, nós vamos continuar patinando. Muito obrigada, Paulo, pela sua fala. Foi uma excelente contribuição. E para a gente dar continuidade aí, vamos ouvir agora a Pamela Sobrinho, que também é economista, é nossa conselheira aqui do Corecon MG e também é uma das jovens que
está entre as selecionadas para estar presente lá no evento Economia de Francisco. Ela também é especialista em gestão empresarial. E vamos, então, para a fala aí da Pamela. Boa noite a todos, boa noite à minha mesa presente. Dando continuidade à análise do que o Paulo estava fazendo, a gente pensa em Minas Gerais, a gente pensa em setores, mas a gente pensa assim, a região metropolitana e o Vale do Aço, né, ali com a parte de extração de minério, o Vale do Aço também tem a parte de metalurgia. A gente pensa no Triângulo como a área que faz a pecuária. A gente pensa Sul de Minas com a área de inovação tecnológica e a área mais atrasada do estado de Minas Gerais é o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, o Norte. Inclusive, até geograficamente, pensando, né, em quesito de seca, chuva, são os estados mais atrasados, são as regiões mais atrasadas. Infelizmente, o que a gente percebe é que a política de desenvolvimento industrial e econômico do nosso estado ficou parada lá na década de 80, né? Então, assim, a gente teve um incentivo à inovação durante as décadas de 40, 50, 60, né? Que aí a gente vem, recebe as grandes empresas, Usiminas, a gente recebe a própria Petrobras, Fiat, são grandes indústrias que vieram, fizeram um grande papel, uma revolução, mas de repente, durante a década de 90, a gente para, né? A gente para e a gente começa a se desindustrializar. E o que é o grande problema é que um estado tão grande como Minas Gerais, ele precisa de uma política que esteja assim, olhando cada característica de cada região, de cada população, de cada cultura, e ali a gente está parado num modelo atrasado. Hoje, a indústria extrativa é a grande mola propulsora da economia mineira. Se a gente for olhar os dados de produção física e industrial e do PIB de Minas dos últimos anos, a gente consegue ver quando tem crescimento econômico, né, tem crescimento do PIB, porque a indústria extrativa teve algum boom, alguma melhora. Teve queda, problemas na indústria extrativa. Ano passado foi bem interessante, porque, para a gente entender essa questão da minério-dependência de Minas Gerais, teve o acidente de Brumadinho, né, teve o crime ambiental de Brumadinho, a indústria extrativa teve uma queda de mais de 20%, enquanto a indústria da transformação cresceu 2,4%. Quando você olha a questão do PIB, Minas Gerais teve decréscimo, ou seja, a minério-dependência, né, o impacto que aquele desastre causou, ele gerou um impacto gigantesco em toda a cadeia produtiva do Estado. Porque mesmo aquelas empresas que têm uma inovação, né, que existe uma produção, ela também depende daquele minério. Né? E aí, inclusive, a gente está na mão de uma única empresa. A gente está falando de minério-dependência, mas a gente está falando de minério-dependência da Vale, porque a nossa produção extrativa está concentrada quase que 95% na mão da Vale. Então, isso interfere no preço, né, dos produtos. A gente viu assim, o medo do pessoal da cadeia produtiva da metalurgia com relação ao preço, o repasse que ele ia ter que dar ao consumidor por conta desses problemas de oferta e demanda. Tem um outro ponto que eu queria ressaltar, é que Minas Gerais é um polo de inovação tecnológica pouco desenvolvido. Nós temos grandes startups na área de inovação, inclusive algumas estão em Belo Horizonte, têm destaques mundiais, e que a gente simplesmente não ignora,
a gente ignora esse tipo de novas tecnologias, ele não está no rol de prioridades do governo, prioridades para estar dando incentivo. E são cadeias produtivas de alto valor agregado, né? Então, quando você investe em inovação e tecnologia, você investe em educação, você tem que investir em desenvolvimento profissional e, consequentemente, em qualidade de vida, né? Muitas empresas estão saindo de Belo Horizonte e indo para os Estados Unidos justamente por causa do incentivo fiscal. Aqui as empresas elas simplesmente são abandonadas, porque existe uma prioridade, junto com a minério dependência, de ficar mantendo aquelas empresas para na mineração, os incentivos são para mineração para as grandes empresas, e essas outras pequenas, mas que têm alto valor agregado, elas estão sendo deixadas de lado. Então, isso a gente pode ver que aconteceu tanto em Belo Horizonte quanto no sul de Minas, que tiveram sérios problemas durante a crise de 2016 a 2018, poucos incentivos, e a gente viu o contrário com os outros segmentos econômicos, né? Um outro ponto que Minas vai sofrer com a questão da pandemia e que deve ter um cuidado especial é a economia cultural que a gente tem, né? A gente tem cidades históricas lindíssimas que dependem do turismo para estarem sobrevivendo, né? Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, são cidades que precisam do turismo e que já estavam sendo deixados de lado, que é um outro tipo, esse é um novo modelo econômico que, infelizmente, por anos os governos de Minas Gerais ignoraram, e agora esses setores eles estão sofrendo drasticamente com a crise. Se a gente olha, por exemplo, o CAGED desse ano, o Felipe vai entrar mais em detalhes sobre a questão do mercado de trabalho, mas a gente percebeu que os maiores índices de desemprego, né, de demissões, eles estão acontecendo no comércio e nos serviços, principalmente na parte de serviço, né, que é o serviço de hotelaria, as prestações de serviço turístico, que se a gente tivesse já tido um cuidado especial, é claro que não tem como, né? A gente está em isolamento social, a gente não pode ter evento, a gente não pode ter viagens e tal. Mas eu estou querendo dizer que mesmo antes da crise econômica, da pandemia, esse setor ele já estava deixado de lado pelo governo de Minas. Eu acredito que para você mudar o pensamento, tanto do empresariado de Minas Gerais, quanto do governo, vai demorar muito, mas é uma mudança necessária para que a gente possa tá se desenvolvendo, não ficar patinando, né? Então, assim, a gente não precisa ficar dependendo exclusivamente do governo federal, nem de algumas poucas empresas que, quando acontece alguma coisa, influencia diretamente no nosso nível de emprego, na nossa qualidade de vida, que influencia em tantas outras coisas. Então, é necessário a gente repensar um projeto de desenvolvimento que inclua uma inovação na indústria, né? A gente sair dessa indústria extrativa, a gente colocar valor agregado, inclusive a indústria extrativa, né? Quer dizer, não é só entregar minério de ferro para a China, mas colocar valor agregado no minério, nos nossos produtos, valorizar a indústria da inovação tecnológica, a indústria cultural, que Minas é gigantesca, tem muito potencial. Então, eu acho que chegou um momento que a gente percebeu que é dado o momento da gente mudar essa forma de enxergar Minas Gerais, né? Minas Gerais é muito mais do que minério e café. Eu vou estar passando a palavra para o Felipe. Muito obrigada a todos. Eu acho que a Gabriela travou. Gabriela? Tem uma travada aí.
Gabriela. Oi, gente, perdão. Houve um travamento aqui da minha internet. Eu peço desculpas a todos. Mas, enfim, retomando aqui, eu gostaria de agradecer a Pamela pela contribuição dela. E para a gente poder prosseguir novamente, eu passo a palavra agora para o Felipe. O Felipe Pascoal, ele é conselheiro do Corecon também, né? Ele é economista e ele atua na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Minas Gerais. É com você, Felipe. Obrigada. Obrigado, Gabriela. O áudio está legal aí? Tá, sim. Estamos ouvindo. Eu até peço desculpa, viu, gente, que o áudio pode estar bom, mas a iluminação é que eu tive problemas técnicos. Esse novo momento é complicado. Está um pouco improvisado. Mas o que eu queria trazer também, aproveitando até a linha e encaixando nos debates, nas falas e depois a gente debater, é a perspectiva do mercado de trabalho. Mas eu queria trazer, para falar em trabalho, uma perspectiva mais ampla, que, a meu ver, tem ficado cada vez mais clara, infelizmente, nessa situação que a gente está vivendo da pandemia. Antes já existia também algum tipo de movimentação que eu acredito que já estava aumentando, mas que pouca gente, proporcionalmente, na sociedade vê. E por isso esses espaços são muito importantes. Eu já agradeço também que a gente tem um espaço legal, inclusive de debate também no Corecon, o que é muito importante pensando na economia, né? Porque não vive sem essa questão dos debates e de construção. E o que é essa perspectiva diferente que eu queria trazer? Trabalho não é só emprego. É muito importante a gente entender isso, até porque, culturalmente e na prática, nos indicadores, emprego formal, nesse caso, né, tem um peso muito grande mesmo, né? Eu já vi algumas estatísticas até do ano passado e tudo, que até do IBGE mesmo, cerca de 50%. Eu não tenho certeza agora se é da PEA ou da Força de Trabalho Ampliada, que são conceitos diferentes, e é legal a gente começar a se aproximar desses conceitos. Então, eu indico sempre o site do IBGE, e para a gente começar a acompanhar mais o que tem de informação para a gente. Mas 50% da gente na força de trabalho no Brasil estava relacionada ao emprego formal. Mas e a outra metade? Né? Uma parte, com certeza, pode, por exemplo, no momento atual, inclusive, alto índice de desocupação e tudo. Mas como essas pessoas estão e como que a gente está? Eu vou focar um pouco no mercado de trabalho nesse momento atual, tá? Aí, para usar como base, eu até sugiro aí tanto o site do IBGE quanto o site da própria CDES, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem publicado, a partir da Subsecretaria de Trabalho, alguns painéis de monitoramento do mercado de trabalho nesse período de pandemia. Acho muito importante a gente aproveitar esses dados para a gente tentar entender essa conjuntura no tempo mais rápido que a gente pode. Então, tem muitos dados muito novos lá. E aí, já que emprego tem essa dimensão maior, eu começo com o emprego, né? E aí o emprego formal, entendam que é carteira assinada, né? Mas tem muito no Brasil de emprego informal também, infelizmente, porque essas pessoas ficam de fora de tudo que está fazendo parte do sistema, ficam descobertas de várias formas. Nesse momento, com certeza, várias delas estão relacionadas, por exemplo, ao auxílio emergencial e outras políticas que a gente pode tanto elogiar algumas coisas quanto criticar outras coisas dentro de cada uma. Então, uns números legais, assim, que me chamaram a atenção. Sugiro sempre essas fontes que eu falei, DIEESE também tem pesquisas legais, SEBRAE, e vou citar algumas coisas, tá, para a gente ir mais rápido um pouco. Destaco seguro-desemprego. Seguro-desemprego é interessante, de alguma forma, como estatística, né, porque mostra como é que está o comportamento em geral das pessoas relacionadas ao trabalho formal, né, a carteira assinada, que a pessoa varia muito, né, o tipo, a quantidade, o direito, né, o tipo de direito, em meses e tudo, mas ele é um direito da carteira, né, assinada, um direito do trabalhador de carteira assinada. Em abril, em Minas, 86 mil requisições de seguro-desemprego. Quer dizer, características mínimas, a pessoa foi demitida, a pessoa de carteira assinada foi demitida. Em maio, 103 mil
Isso, e agora, em junho, foram 70 mil requisições. Só para comparar, em junho do ano passado foram 57 mil. O que isso na prática significa, né? Isso são dados do painel de monitoramento que eu falei, viu, gente? A fonte é o governo federal, porque a estatística oficial é do Ministério da Economia. Isso aqui é tudo com base em sistemas, tá? Então, é sistema de pedido de seguro-desemprego, é tudo com base em fontes bem em tempo real, quase, né? E o que significa esses saltos, assim? Que a gente está numa situação muito complicada para quem tem carteira assinada, de fato. 57 mil já é um número elevado do ano passado? Então, já quer dizer que a situação também já não era agradável em relação à carteira, à CLT, né? Mas 70 mil agora, sendo que mês passado, mês retrasado, foram 103 mil, é realmente um impacto muito grande. Vou deixar outros pontos para a gente ir conversando, tá? O segundo maior foi, inclusive, São Paulo, com 200 mil requisições. Não, o primeiro, aliás, Minas foi o segundo maior. 60% dessas pessoas, homens, a maioria das pessoas, em geral, faixa etária de 30 a 39 anos, ou seja, o momento principal da pessoa colocar o trabalho dela e a experiência que ela teve em anos anteriores e tudo, e essas pessoas estão sofrendo mais. De alguma forma, também, existe um recorte. Sempre Minas tem muita coisa parecida com o Brasil em relação ao mercado de trabalho. Mas existem uns recortes mais fortes. Por exemplo, mulheres e negros, existem recortes nas pesquisas que mostram que também estão sendo mais prejudicados de alguma forma. Então, é bom a gente aprofundar nesses números para isso. Taxa de desocupação, já aí falando de IBGE, mais de 12%. Ela já foi tanto maior quanto menor que isso, mas é bom a gente entender que desocupação não é uma coisa fixa. Desocupação, às vezes, as pessoas que falam que estão desocupadas, ou, no caso, também desempregadas, né, que ainda é tido como sinônimo, apesar da gente poder melhorar isso daqui a um tempo, essas pessoas, elas estão, de alguma forma, muita gente nem está procurando emprego, por exemplo. Então, isso faz as taxas mudarem. É importante a gente saber isso, que é pouco discutido, em geral. Mas está mais de 12% no Brasil, tá? Isso. E pequenos negócios, que aí eu acho que eu vou pegando mais uns pontos aí. Estou falando do mundo do trabalho, que são muitas pessoas, mas também tem muitas pessoas trabalhando relacionadas a pequenos negócios, tanto dentro do cooperativismo, dentro da economia solidária e em outras formas, como o MEI, por exemplo, né? Muita gente deve conhecer a figura do microempreendedor individual. Então, uns números bem rápidos assim, de pequenos negócios, até pegando uma pesquisa do Sebrae agora de impacto da pandemia, foi feita até junho, no início de junho, 9% acho que 7 mil negócios pesquisados, né? Isso aqui é Minas. Em Minas, 9% não mudaram a forma de trabalhar, então é muito pouco, né? Então, muita gente mudou a forma de trabalhar. 42% desses pequenos negócios, que a maior proporção disparada de negócios no Brasil é de pequeno porte, né? Isso é bom também, esse momento, até para a gente rever isso. É muito importante rever isso. 42% desses negócios pesquisados interromperam as atividades nesse período. É muita gente. E 3% já tinham fechado em junho. E cada um de nós deve conhecer gente que, né, eventualmente já fechou aí as empresas. Isso é trabalho, gente. As pessoas estavam ali trabalhando. Não é só a questão do capital sendo investido. É muito mais do que isso. Quem se mantém, já vou até passar para a pesquisa do IBGE, que ela fortalece esses números. Ó. Aí é Brasil, tá? Quase 100% das que fecharam as portas, na pesquisa do IBGE que chama Pulso Empresa, que também é bem atual, eram de pequeno porte, confirmando, né, o que eu estava tentando falar. Serviços, né, a Pam e o Paulo já tocaram um pouco nesses assuntos também, serviços no Brasil já tinham sido 330 mil empresas fechadas, e comércio 260. Dessa pesquisa eu não tenho os números para Minas, mas Minas, nesse sentido, também segue essa lógica, né, da proporção dos pequenos negócios. E tem a pesquisa do Sebrae para falar das informações de Minas. Aí tem construção civil. Muito interessante da questão da construção civil é que Minas é o segundo estado com a maior proporção
Pamela, caiu? Ele congelou. A internet hoje está muito, né? E Está oscilando muito. Está É, oscilando por muito, isso que eu estou tirando a minha imagem para poder diminuir o volume de tráfego de informações Eu pela também internet. estou tirando imagem e som para poder Eu reduzir. acho que... Pessoal, O eu Felipe vai recebi entrar de aqui novo. Sim, sim, eu recebi aqui um comunicado do Felipe que, infelizmente, o problema dele não foi nem com a internet, né? Foi um problema que ele teve com a energia na casa dele que acabou derrubando lá e, por isso, acarretou dele ficar sem internet. Então, infelizmente, aí ficamos no aguardo para ver se ele vai retornar, já está concluindo a fala dele, mas enquanto isso, e também previamente a passarmos para as respostas das questões aqui dos espectadores, eu gostaria Gabriela, de agradecer. Sim, pois Gabriela, não, Tânia. posso te interferindo um minuto? Antes de você agradecer, eu gostaria de fazer um agradecimento e fazer umas ponderações para a gente partir para as perguntas, porque o nosso tempo, nós estamos no tempo certinho, estamos? Sim, claro. Então, Sim, tá. sim. Pode ficar à vontade, Tânia. Eu queria agradecer, né? Infelizmente, o Felipe teve esse problema, né, de cair a internet, mas só ressaltar 2 pontos aí que ele iria falar, que é da economia solidária, que é o empreendedorismo solidário, que são as iniciativas e alternativas que esse segmento, né, que está aí na franja ou caindo na vulnerabilidade está encontrando, né? Infelizmente, com muito pouco apoio governamental. Não é isso? Se não tem apoio para as grandes empresas, imagina por esse grupo mais vulnerável. Né? Então, a gente tem aí, queríamos ressaltar, né, que a ação da economia informal no Brasil ela sempre teve peso, né? Isso desde os anos 60, 70, 80, 90, né? E quanto mais em 2000, né? E a maioria das pessoas no Brasil trabalham na informalidade mesmo. Se nós conseguirmos formalizar toda a PEA brasileira, nós teríamos um outro cenário, né? Instituído. No entanto, nós temos hoje um cenário que é alarmante, que a precarização e a flexibilização da força de trabalho ela está muito acentuada, inclusive nos segmentos médios com maiores salários. Essa é uma tendência nova que eu gostaria de confirmar, né? Tanto no setor da educação, principalmente, né? Com a substituição do trabalho presencial pelo trabalho remoto, né? Na área da saúde também, né? Vários segmentos da área médica e mesmo procedimentos médicos estão sendo substituídos pela tecnologia. E na área de serviços, comércio, né? O e-commerce aí colocado como uma alternativa, mas que está já gerando desemprego da força de trabalho. Então, a gente também tem essa tendência posta com relação à flexibilidade e precarização. Né? Agora, o que a gente requer mesmo, e aí gostaria até de ressaltar na fala de todos vocês, que eu anotei aqui os pontos principais, é você ter uma sociedade que gere segurança para o cidadão. Porque em vários países do mundo isso também está ocorrendo. Né? E em vários estados do Brasil também isso está ocorrendo. Qual que pode ser a diferenciação? Você ter uma política pública que dê segurança, dê seguridade social para a cidadania. Então, esse é um outro discurso, né? Um outro momento, talvez a gente tenha que retomar isso, mas, sem dúvida, o crescimento da informalidade, né? Em cima daquele crescimento que já está decorrente aí nos últimos 10, 15 anos, mesmo com o esforço que foi feito pelo governo que criou políticas públicas mais eficientes para a inclusão, ele reduziu muito pouco da informalidade. Né?
se a gente for pensar no tamanho de 45%, 47% da PEA na informalidade. Então, neste aspecto, a possibilidade, né, do processo de distribuição de renda, associado à geração de empregos, que ainda nós não inventamos outra fórmula dentro do capitalismo, através do investimento público e privado, né, e ao crescimento da demanda efetiva, infelizmente, a gente tem um problemão aí pela frente, né? Então, eu lançaria essa questão, né, para os debatedores. E uma outra questão que me chamou muito a atenção, Pamela, aí você vai me desculpar, assim, falar diretamente, mas quando você chama de área atrasada, né? Você usou essa palavra várias vezes. A gente está fazendo 100 anos aí com o nosso Celso Furtado, né? Que ele chamou de modelo desigual e combinado, né? Que essa desigualdade ela faz parte de uma sistêmica, não é isso? Que repercute na localidade, na regionalidade e no território nacional, tá? Então, eu gostaria que você pudesse comentar algo a respeito, porque eu entendi que você não estava querendo dizer que é atrasado, certo? Mas que é desigual, que não caminha no mesmo par e passo, né? Então, acho que se pudesse resgatar um pouco do próprio Celso Furtado nessa visão, sabe? Da formação econômica do Brasil, porque nós não conseguimos mudar isso, né? Então, gostaria de lançar esse desafio para você, tá bom? E no caso também das startups, né? Da economia criativa, da economia da cultura, nós observamos que BH ela tinha, nos governos anteriores, tido uma proposta de ser um gerador forte da economia criativa. Inclusive, criou um espaço maravilhoso, né? Temos também a região de São Pedro, que é um nascedouro de startups. Agora, por que elas estão indo embora? Né? Porque aí a gente cai de novo na questão do investimento público e privado. Então, gostaria que você pudesse ressaltar um pouco essa questão. E, por fim, quando o Paulo, né, o Bretas, fala de uma política estruturante, né, de uma política de alianças estratégicas, já que o Paulo é especialista na área de planejamento estratégico, Paulo, como que você vê isso hoje dentro do governo de Estado, já que você está numa assessoria técnica, né, e tem condição de averiguar como que está essa situação, né? Quais são os impeditivos para que essa aliança estratégica ocorra hoje, né? Porque a gente tem um problema, a gente tem a representação do executivo, do legislativo e do judiciário, né? Mas quais são os impasses que nós temos aí, a curto e médio prazo, que estão nos impedindo de estabelecer a aliança, né? Que essa aliança é o tripé necessário para desenvolver qualquer iniciativa através dos planos plurianuais e dos planos diretores dos municípios, sabe? Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente resgatar isso, né? Porque a finança pública do Estado e dos municípios, ela não vai poder modificar sem essa aliança estratégica, no meu ponto de vista. Gostaria de ouvi-los. Então, eu lancei 3 questões e agradeço a todos vocês. Agora eu vou ficar aqui ouvindo. Então, dadas essas questões aí da Tânia, né? Gostaria de passar para a Pamela, que foi a quem ela direcionou mais as questões, porém também deixar aí aberto após as considerações dela, se o Paulo também quiser acrescentar alguma coisa, e assim partimos depois para as perguntas aí do público, tá bom? Primeiramente, obrigada, Tânia, pelas considerações. Vou pedir desculpa, porque o atrasado foi uma palavra mal usada. Desigual. É a melhor forma de expressar e falar sobre Minas Gerais, principalmente que é esse estado que eu tanto amo, né? E Minas reflete muito o
o modelo econômico brasileiro, né? Essas diferenças regionais e os incentivos, inclusive estatais, em determinadas regiões mais do que outras. Então, a gente tem esse problema de regionalização e do Estado olhar assim, a figura do Estado, a figura do governo, né? Olhar para as regiões e pensar como melhorar e como desenvolver aquela região na melhor perspectiva, com o melhor que ela pode oferecer. Porque como a gente fala de um Brasil, que são vários Brasis, e aí pensando em Minas Gerais, que não é uma Minas, mas são várias Minas, a gente deve olhar para cada região que tem características muito específicas e pensar o que desta região eu posso estimular para que ela se desenvolva, para que ela entregue o seu melhor, né? Então, aqui a gente não está nem falando assim, vamos colocar indústria, não é esse pensamento, né? Vamos colocar indústria em Minas Gerais como um todo. Não, é olhar com carinho para que cada região, para que cada cidade tenha o melhor e o seu potencial, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma cidade maravilhosa, que é Ouro Preto, que é uma cidade linda, que tem uma comida maravilhosa, que tem uma paisagem maravilhosa, a gente tem que preservar essa paisagem maravilhosa, essa comida maravilhosa, esse espetáculo artístico que é a sua arquitetura, né? E como estimular isso? Então, é olhar com essa regional, com esse olhar regional, né? Como olhar para Belo Horizonte com uma cidade incrível, que tem muita coisa bacana, e é interessante, né, que Belo Horizonte é linda, tem uma área de diversão muito diversificada, então é uma área tecnológica, uma área industrial e até uma área um pouco rural, né? Então, assim, esse olhar que deveria ser pensado, né, quando você pensa em planejamento de Estado, planejamento econômico, é esse olhar carinhoso que você tem, né? Você não pode querer aplicar uma política pública para o Estado como um todo, porque ele não vai funcionar. A gente tem características, né? Inclusive culturais e pessoais. Não dá para comparar o pessoal do Sul de Minas, olha para você ver que interessante, né? O pessoal do sul de Minas tem características e culturas diferentes do pessoal do Nordeste, do Centro-Oeste, cada um com a sua regionalidade. Eu acho que é aí que é o grande desafio, que é pensar uma política econômica chamando todos os atores para estarem participando dela, né? Então, isso é muito importante, tanto a participação popular. Eu acho que uma democracia é feita disso, né? Dessa participação das pessoas, o que elas acham, e uma participação das regionais, né? Pensar em Minas Gerais como regiões para poder criar as melhores políticas públicas para o desenvolvimento. Sobre a questão da inovação tecnológica, Tânia, realmente Belo Horizonte teve, em alguns anos atrás, alguns incentivos fiscais. O bairro São Pedro, né, conhecido como São Pedro Valley, em referência ao Vale do Silício, teve muito incentivo de estrutura, de patrocínio, de financiamento, de participação do Estado, mas, infelizmente, essa participação ela teve queda, né? Essas políticas elas foram descontinuadas. Eu vou fazer uma observação que é muito pessoal. Alguns grandes empresários de Minas Gerais que influenciam a política econômica do Estado, e aí eu estou falando uma percepção minha, estão ligados a determinados setores muito tradicionais e que não veem com bons olhos esse incentivo à inovação tecnológica e a parte dessas startups, dessas empresas. Dentre isso, houve uma escolha do Estado
de não investimento nesse segmento econômico, que eu acho que é uma decisão muito mais política, né, do que propriamente, porque a cidade tem muito... eu recomendo que as pessoas pesquisem, né, grandes empresas hoje do mercado tecnológico são de Minas Gerais, são de Belo Horizonte. Então, eu acho que tem essa perspectiva, né, de política econômica. A gente sabe que o nosso estado tem ainda os seus caciques que mandam aí na política, e depende muito do que eles estão planejando e acaba interferindo. Tem um outro ponto que eu da fala que o Felipe estava colocando, que eu gostaria de ressaltar. O Felipe falou sobre a questão do empreendedorismo, né, dos MEIs, e a parte do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, como todo mundo sabe, você precisa ter um tempo, né, trabalhando para você ter direito a ele, né? Se eu não me engano, um ano e meio. E eu estava olhando hoje os dados do CAGED, que o número de mulheres que foram mandadas embora, né, o saldo de mulheres mandadas embora, é maior do que o de homens. Só que quando se fala em pedir auxílio, né, que é o seguro-desemprego, mais homens pedem o auxílio do que as mulheres. Então, a gente mostra essas desigualdades no mercado de trabalho, que as mulheres às vezes têm as mulheres têm maior rotatividade, né, e têm enfrentado sérios problemas, principalmente agora no período de pandemia. Elas também estão concentradas nas áreas que mais estão sendo afetadas, que é o setor de serviço e o setor de comércio, que inclusive também são as áreas que menos pagam, tem maior desigualdade, tanto salarial entre homens e mulheres, como também uma área que tem problemas estruturais em questão de pagamento, né? Então, não são serviços muito valorizados pelo capitalismo. Então, acho que eu só queria... não sei se respondi, mas essa é a minha contribuição, esse é o meu comentário sobre a fala da Tânia. Gabriela, eu gostaria de fazer uma observação, posso? Sim, claro, Tânia. Porque você falou a respeito, né, dos comentários do Paulo, né? Mas a pergunta que eu fiz para o Paulo, realmente, ela é tão instigante quanto a da Pamela, né? Porque eu falei da questão das políticas de aliança e os níveis de investimento para o Estado, né? Só queria ressaltar essa questão, ok? Sim, claro. Partindo Então, para o Paulo agora? Sim, vou passar a palavra aqui para o Paulo, mas lembrando também que o Felipe conseguiu retornar aí à live, então só para a gente não quebrar aqui a discussão, o Paulo pode responder aí a pergunta que a Tânia fez para ele, e depois, se o Felipe quiser dar prosseguimento ao que ele vinha comentando antes, tá bom, Felipe? Mas primeiro vamos ouvir aí o Paulo. Ok. Então, eu acho que o Conselho de Economia, vou fazer um desafio aqui para nós, tá? Do Conselho de Economia. Acho que nós devíamos instigar o Estado e a sociedade mineira para desenvolvermos um novo plano mineiro de desenvolvimento econômico e social. Nós estamos precisando de um novo plano mineiro, vou repetir, de desenvolvimento econômico e social, capaz de dialogar com o capital, com os empresários, dialogar com os trabalhadores e estabelecer as bases para sairmos do buraco, tirar a economia mineira do buraco. Isso aí você pode, através de uma grande mobilização que só o governo do Estado é capaz de fazer, né? Pelo poder, pelo enraizamento. Né? Você tem, por exemplo, vamos pegar a agropecuária, você tem a Emater, né? Você tem Rural Minas, você tem, o governo de Minas precisa mobilizar os recursos que já tem, os recursos técnicos, né? Dialogar com a sociedade, a Secretaria de Desenvolvimento, né, Econômico, a Secretaria de Trabalho, né, que tem lá na CEDESE, lá a sua estrutura
para discutir a questão de geração de emprego. Esse negócio de emprego também está acabando. Emprego formal, no capitalismo do século XXI, é uma coisa em extinção. Então, nós temos que pensar formas de ocupação, né, de trabalho, de geração de renda. Olhar num plano mineiro de desenvolvimento social, você tem que abrir espaço para a economia criativa, economia circular, né? Pensar no turismo. Minas Gerais, né, cheira turismo, hotéis, bares, restaurantes. Isso, no pós-pandemia, vai com uma força enorme, enorme. Né? As pessoas estão com saudade de se encontrar, as pessoas estão com saudade de viajar, de se ver. Eu vou falar de experiência que vivi. Eu fui secretário de Planejamento de Belo Horizonte. E, na época, o meu querido amigo e conselheiro Gelton Filho, ele era o representante da Belotur, que dialogava com a Secretaria de Planejamento. E juntos nós desenvolvemos um projeto para o Carnaval de Belo Horizonte, que foi uma revolução. O Carnaval de Belo Horizonte deixou de ser uma coisa pequena, né, e se tornou um evento. Não que a gente tenha criado isso da nossa cabeça, não. Nós sentimos isso na sociedade de Belo Horizonte, né? A população de Belo Horizonte, os movimentos, né, carnavalescos e tal. O Gelton e o pessoal da Belotur, eles tiveram sensibilidade de entender isso, e a Secretaria de Planejamento teve a sensibilidade ao orçamento à disposição para que fosse fermentada essa ideia e transformasse o Carnaval de Belo Horizonte. Então, se você consegue fazer isso no nível local, se você consegue fazer isso no nível do Estado, né, atrair investimentos, pega e faz o que foi feito na década de 70. Né? No início de 70, saíam as missões de Minas em vários países do mundo para poder anunciar Minas Gerais, propagandear Minas Gerais. Para vocês aqui um site fantástico da Associação Comercial de Minas, onde você tem, tá aí, você tem várias informações de Minas Gerais, né? Eu pesquisei muito aí. Ou seja, o empresariado mineiro está ávido para poder fazer negócio, desenvolver negócio. Tem todas as informações que vocês precisam aí para entender Minas Gerais, né? A informação do PIB, do peso agropecuário, da indústria e dos serviços aí, né? E você tem N outros dados aqui, né? Infraestrutura, né? Então, estou deixando isso aqui também para as pessoas verem que existe muito dado, né? Muito polo, né? de vetores de desenvolvimento em Minas Gerais, né? Carentes de recursos, logística e tal. Quer dizer, então, eu acho que é isso, sabe? Desenvolvermos o Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social, Tânia, e dentro dele sairmos para o mundo para buscarmos as parcerias dentro e fora do Brasil, né? E colocarmos Minas Gerais de novo numa linha de desenvolvimento onde a geração de ocupação, e não mais preocupado com o emprego formal, mas micro, pequenos empresários, né? Bancos populares, desenvolvimento da iniciativa privada em todos os sentidos, economia criativa, economia circular, né? Até mesmo pensar em coisas ousadas, como agricultura urbana, né? Você poderia estar usando áreas urbanas hoje para ocupar as pessoas. Nós precisamos disso, né? Então, depois da pandemia, nós vamos ter que criar frentes de trabalho, né? Tem que dar para as pessoas a oportunidade, através do trabalho, através da ocupação, gerarem renda e sobreviverem. A gente precisa de ocupação, trabalho e garantias de sobrevivência para as pessoas. Nós somos de um plano que pense na economia, pense no trabalho e pense nas pessoas, né? Pense nas desigualdades, pense nas oportunidades e, inclusive, pensar nas nossas crianças e nos nossos idosos, porque é isso que vai fazer
o Estado de Minas Gerais ser um Estado diferente, né? Não é só o recão do governo, entendeu? Eu acho que temos que arregaçar as mangas, temos que dialogar com a iniciativa no Brasil e no mundo, temos que investir pesado na nossa infraestrutura, naquilo que ela precisa de complementação, mas numa outra lógica, que é o que a Pamela já sinalizou. É indústria 4.0, é tecnologia. Mas tecnologia requer educação, qualificação de obra, requer nossas crianças na escola, requer acabar com a evasão escolar. É um absurdo que menos de 50% dos nossos adolescentes terminam segundo grau, né? Eu estava vendo uma estatística do Brasil horrorosa. Eu não tenho a de Minas Gerais, mas no Brasil, 51% da população não terminou o ensino fundamental, ou vai até o ensino fundamental. Então, 51% da população vai só até o ensino fundamental, e onde você tem o analfabetismo ocupando quase que 10% da população, é muito pesado, né? E então, não resta dúvida que é preciso articular, é preciso mobilizar os recursos que a sociedade tem. Isso que eu acho que a gente tem que fazer e colocar o Corecon à disposição do governo de Minas. Vamos ajudar a elaborar esse Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social. O PDMG, que é grande parceiro, a Fundação João Pinheiro, grande parceira. Se juntar PG, Fundação João Pinheiro e CEMIG, e mais o INDE, você faz de novo um Plano de Desenvolvimento Econômico e Social para o Estado, de maneira participativa, né, integrado e consciente de que não é exportando café e minério de ferro, nem com uma produção dependente da Vale do Rio Doce, que nós vamos ter um Estado para os nossos netos e filhos, né? Isso aí. Ok, excelente, Paulo. Muito obrigada. Então, antes da gente retomar para o Felipe, né, para ver se ele gostaria de complementar, eu gostaria de saber se passar para a Tânia para saber se está solucionada a questão que ela propôs, se ela gostaria de fazer algum outro comentário também sobre essa Não, eu acho assim, que eu vou guardar o Felipe, que aí daí nós combinamos que passaria para as perguntas, eu faria o fechamento, né, Gabriela? Não é isso? Ok, então, Felipe, eu gostaria de saber se... Só um minuto, Gabriela. Sim, eu gostaria de só fazer um comentário, né, que eu acho que a fala do Paulo e da Pamela foram bem complementares, né, porque um trabalhando mais com a perspectiva regional, setorial, e o Paulo levantou uma questão que eu acho que realmente essa semente tem que ser lançada novamente, né, Paulo? Que é de resgatar a perspectiva do planejamento no Estado, né? Pensar a política a curto, médio e ao longo do tempo, né? Coisa que perdemos essa dimensão, e também repensar também modelos que nos aproxime, né, das grandes ondas da inovação técnica e tecnológica que está em curso, né, que é a indústria 4.0 e 5.0, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que resgatar a questão do direito da cidadania, porque se caminharmos por uma inovação, para uma industrialização baseada na indústria 4.0 e 5.0 e gerar uma multidão de desempregados e flagelados, né? Nós vamos estar caminhando para o pior dos sistemas, não é isso? Então, acho que essa perspectiva, né, que o Paulo levantou aí, que é um plano mineiro de desenvolvimento econômico e social, é inovador nesse aspecto, porque a gente tem que pensar nesse outro lado também. Não é só crescer, né? É crescer, desenvolver e repartir essa riqueza para que a sociedade possa emergir em um outro patamar, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Desafio aceito, Paulo. Lembrando a sustentabilidade, né, minha amiga? Meio ambiente e sustentabilidade. Exatamente, porque pensar em desenvolvimento sem pensar no meio ambiente, nós também vamos cair na mesma situação, né?
Aqui nós estamos podendo lembrar do nosso Paulo Haddad, que já trabalhou tanto nisso, que já foi uma referência, né? Que já foi uma referência e que foi, inclusive, para a NIF da minha turma, né? Nosso saudoso Paulo Haddad, onde que a gente teve condição, efetivamente, de pensar um futuro para a economia mineira. Não é que nós vamos reinaugurar, nem reinventar, mas nós temos que propor e ter uma ação coletiva que permita que esses anéis e essas alianças sejam constituídas. Nós podemos favorecer a isso realmente. Então, passando para o Felipe agora. Gabriela, é com você. Sim. Dado ao fato que o Felipe teve essa queda aí na conexão dele, né? Eu gostaria de passar novamente para ele, para saber se ele gostaria de complementar o que ele vinha apresentando antes. Obrigado, Gabriela. Ô, gente, primeiro, desculpa, né, a vocês e a quem está assistindo, porque foi uma das piores falhas, é a queda de energia. Inclusive, aconteceu mais de uma vez. Então, o mundo virtual tem algumas coisas aí para a gente aprender a lidar. Foi a minha maior queda, desculpem. Eu queria aproveitar a linha, na verdade, que vocês tomaram, que eu achei muito legal, todas as falas que depois que eu peguei de volta. E os principais pontos que eu ia colocar, eu já coloco nesses comentários também, tá? Dessa linha. Acho que não vai perder nada. Concordo totalmente, né, com a perspectiva que a gente tem que pensar alguma coisa mais integrada. O que eu estou percebendo, e aí numa análise de conjuntura que tem um pouco de pessoalidade, mas que pode ser interessante, como pontos. Assim. O governo do Estado, em alguns lugares, como o Paulo já citou vários, vem se preparando há um tempo de uma forma que eu não tinha visto. Eu já trabalhei em alguns lugares diferentes, terceiro setor, empresa privada, já tive empresa e estou no governo do Estado pela segunda vez. Então, é importante a gente tentar perceber esses movimentos. E o movimento do Estado, e aí, gente, não é do governo em si, né? Lá no governo são pessoas também que dialogam as coisas. Algumas coisas são priorizadas, outras não. Mas se nós, enquanto população, soubermos levar essa questão da articulação, a gente ganha demais, porque parece que o momento está para isso mesmo. As informações estão melhores atualmente, a lógica sobre o trabalho, aí já retomando os meus pontos também, a lógica sobre o trabalho ela já está mais ampla. A gente tem que superar essa questão, a meu ver também, dos geradores de emprego. É importante? Também é importante, mas a lógica básica para mim, já fazendo comentários a respeito do que vocês falaram, a lógica básica da economia, das possibilidades da economia, está na satisfação de necessidades e desejos. É para isso que também a economia existe, para pensar, mesmo em escassez, como superar a necessidade, como entregar, né, os produtos e os serviços para as nossas necessidades e desejos. Então, se a gente pensar que as coisas têm que ser mais produzidas aqui, porque de onde vem tudo que a gente consome? Eu não consigo consumir as coisas muitas vezes sem pensar de onde que veio. E esse momento que a gente está vivendo mostra que quanto mais perto aquilo foi produzido, mais o recurso gira ali perto. Então, os pontos que eu ia trazer é basicamente isso, né? As empresas e empreendimentos econômicos solidários e outras formas de produzir as coisas para a nossa satisfação de necessidades, porque não é só com grande empresa, né? Mas também é com essas empresas, tem que ser inclusivo mesmo. Acho que a perspectiva de criar planejamento é sentar todo mundo, ver o que dá para cada um fazer e conseguir ter um horizonte, né, de desenvolvimento. E aí, para ser bem rápido, eu acredito muito assim, tanto na perspectiva da economia solidária, que já vem crescendo, acho legal o pessoal pesquisar, quem não sabe um pouco, pesquisar a respeito, já são muitas pessoas, mais de 70 mil pessoas e só subindo, que a gente tem notícia já mapeada em Minas, mas tem muito mais pessoas em todas as regiões. E as cooperativas, eu queria dar um destaque aqui, já que eu estou falando de trabalho, né, de perspectiva de trabalho, que as cooperativas em Minas respondem já por 10, aí eu indico o SENG e o Anuário Mineiro, Anuário do Cooperativismo Mineiro, como fontes de muita informação muito boa para quem não conhece e para quem conhece também se atualizar.
mais de 10%, cerca de 10% do PIB, muita produção, e é uma forma diferente de satisfazer essas necessidades, porque é uma forma em que todos ali estão trabalhando de forma cooperada. Então, cada um tem suas responsabilidades. Cada modelo vai ter seus prós e contras. E eu acho que nesse plano a gente devia ter vários modelos. Modelos que eu estou falando de conseguir produzir as coisas, produzir produtos e serviços para as nossas necessidades. E aí, volto a repetir, quanto mais perto da gente, melhor. E nós estamos precisando muito, porque falando em conjuntura, e a partir de umas pesquisas da FEComércio, mais de 80% das famílias, aí é em Belo Horizonte a pesquisa, mas é o grande polo, né, mineiro, mais de 80% das famílias estão endividadas de novo. Então, nesse momento, fica um grande recado também para que nossos CPFs, né, dependendo da situação em que estivermos, que a gente corra atrás de renegociar essas coisas. Então, está um momento que exige que a gente corra um pouco atrás dessas possibilidades, sabe? Se você tem dívidas, tentar transformar essas dívidas em uma dívida maior, tentar, né, em uma dívida maior não, em uma dívida de mais longo prazo e tentar trabalhar essas perspectivas. Então, somos nós pessoas trabalhando de uma forma diferente e somos nós empresas e empreendimentos e outras formas de trabalho, que a pessoa trabalha por conta própria, por exemplo, né, fazendo acontecer esse tipo de desenvolvimento. Acho que é um dos melhores momentos para isso, dentro da perspectiva de circular, porque tudo acontece na Terra em ciclos naturais e a gente estava indo contra esses ciclos e agora a gente tem que trabalhar a favor deles. Acho que aí a iniciativa privada ela precisa, né? Nós todos podemos ser iniciativa privada, mas essa iniciativa privada precisa investir na produção, porque se ela não investe em produção, continua também a dificuldade do setor público, que muitas vezes fala de austeridade, mas no fundo o problema maior é que as receitas também caem se não tiver atividade. Então, se a gente tiver produção, receita de setor público também aumenta. Então, o negócio é a gente fazer esse plano funcionar, trazendo esses atores, né, esses agentes para trabalhar juntos. E gerar receita para o Estado e conseguir fazer essa conjuntura que a gente está tentando expor aqui, de fato, melhorar. Excelente, muito obrigada, Felipe, pelas suas considerações. E foi ótimo tê-lo de volta, né? Apesar dos problemas técnicos. Mas, para a gente prosseguir aqui, nós já estamos nos alongando, né? Estamos estourando um pouco aí do tempo. A gente recebeu 2 perguntas aqui do pessoal. Eu vou fazê-las rapidamente, vou ler as 2 ao mesmo tempo. E se vocês quiserem fazer alguma consideração rápida, tá? Antes da gente encerrar, para que a gente não se alongue também. A primeira pergunta é da Júlia. Ela perguntou: como a paralisação do comércio está impactando na economia? O comércio tem muito peso para nós? Acreditam que uma reabertura agora seria o ideal ou pode ser pior? E também tivemos uma pergunta do Marcos. Ele perguntou: o que o governo pode estar fazendo para incentivar o investimento por parte de empresas privadas, principalmente em cidades do interior? Então, como são perguntas bem amplas, né, gostaria de deixar aberto aí para quem tiver o interesse em comentar, prezando por comentários mais breves, para que a gente não se alongue muito, tá bom? Gabriela, eu acho assim que, falando sobre a questão do comércio, né? O comércio tem um peso grande em Belo Horizonte, assim como todas as outras regiões, né? O setor do comércio e serviços são setores que têm muito peso aqui em Minas. Reabrir agora, a gente está num momento em que a gente está tendo o pico da pandemia e a gente precisa tá cuidando, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas, trabalhadores que vão estar se expondo a um risco muito grande. Tem um segundo ponto, que é a questão do distanciamento social, né? A questão das despesas que as empresas têm que ter para poder abrir, né? Então,
a pessoa vai abrir uma loja, não pode entrar todo mundo, ela tem que olhar a questão da quantidade de pessoas, a loja que vende roupa não pode deixar o cliente experimentar. Então, tem muitos regrinhas, muitas coisas que acabam também encarecendo se você abrir. E o que eu vejo é que algumas pessoas comentaram que a abertura, como as pessoas também estão com medo de sair de casa, não tem valido a pena. Então, pensando, saúde, a gente deve, sim, pensar em preservar a vida daquele trabalhador. Segundo, a gente está num momento em que está todo mundo com muito medo, então abrir, as pessoas estão ali, elas não necessariamente elas vão ter segurança para comprar, e os gastos que a pessoa vai ter, né, para poder abrir e se readequar com as exigências, né, do distanciamento social, da medida de temperatura, de colocar o álcool em gel, são medidas que acabam encarecendo, que talvez não, pensando assim, única e exclusivamente financeira, não valeria a pena, talvez, tá migrando, continuando no e-commerce, vale mais neste momento. Lembrando que a gente está numa situação muito difícil, né? É muito complicado para todo mundo. É uma situação também que a gente, que é economista, a gente está pensando, estudando para dar as melhores soluções. É um momento que precisa muito do investimento do Estado. Eu acho que casa muito com a segunda pergunta, né? Que o Estado, ele é um motor, né? É a mola propulsora para o investimento, né? Então, assim, só reduzir juros e não estimula, né, o investimento do empresário. O empresário, ele precisa ter algumas variáveis, né, que é a confiança, a taxa de retorno, a necessidade, se vai haver ou não lucro. Então, o empresário, quando ele vai pensar em abrir uma empresa, ele faz um estudo e ele vê se vale a pena. Em determinadas regiões, aí se vê a necessidade de um Estado atuante para estimular a economia, para levar, para ser o parceiro, para ser o primeiro investidor, né? Para que aquela empresa ela tenha segurança que ela vai investir e ela vai receber um retorno. Então, acaba que as duas perguntas se casam no sentido que, inclusive, neste período de pandemia, a gente precisa muito de uma atuação de um Estado forte para garantir que essas pessoas consigam manter seus comércios fechados e depois, quando reabrir tendo uma sustentabilidade e um fôlego para sobreviver e passar por esse momento. Certo, obrigada, Pamela. Alguém mais gostaria de comentar? Já concordam? Acham suficiente aí a resposta da Pamela? Eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa questão do retorno, né? Principalmente em função da liminar que a Associação de Bares e Restaurantes entrou para o retorno, né, da atividade, e que várias pessoas, né, nas redes questionaram por que a gente, no meio de uma pandemia, né, com mais de 80 mil pessoas mortas, nós iríamos arriscar a vida, né? Arriscar a vida para ir num bar, tomar um chopp, não é isso? Ou pedir ou sentar para comer num restaurante sem nenhuma condição, né? Então isso nos coloca naquela questão que foi ressaltada por todos vocês, que diz respeito à mudança de valores, né? Quais são os valores que estão alimentando essas pessoas que querem negar a pandemia, né? Porque esse negacionismo, ele, infelizmente, tem custado muitas vidas dos brasileiros, dos mineiros, dos belo-horizontinos. Negar a pandemia não é suficiente para impedir que mais de 1.000 pessoas morram de 24 horas a 24 horas. Mais de 1.000 pessoas, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Corecon tem sido, juntamente com todos os seus conselheiros, tem sido muito coerente, né? Nessa busca de um momento
que você possa abrir o comércio, ou abrir a indústria, abrir as escolas, ou qualquer outra atividade que não seja de extrema necessidade, no final da pandemia, e não no pico da pandemia. Ok? Então, quando o prefeito de Belo Horizonte, né, não aceita, e o TJ de Minas Gerais também não aceita, e contraria o interesse da associação dos bares e restaurantes, eu creio porque tem que pensar no bem comum, né? Porque aqueles que vão ao bar, eles podem comprometer a vida deles, mas pode comprometer a vida de todos. Então, neste sentido, eu acho extremamente correto que a gente faça o isolamento social necessário, no momento onde que a gente está perdendo mais de 1.000 vidas em 24 horas. As outras sociedades, só porque elas fizeram isso, que elas perderam menos vidas que a nossa. O Brasil é campeão de perdas de vidas hoje, né? Então, acho que essa questão ela extrapola o econômico, né? Se a gente quer pessoas para consumir no futuro, trabalhar no futuro, elas têm que estar vivas e com saúde, né? Que a geração de renda ela vai ocorrer tanto pela iniciativa do setor privado ou do setor público, como bem pautou a Pamela, o Paulo e o Felipe. Nós temos que encontrar alternativas. Mas abrir, neste momento, é aumentar a mortandade, presente e futura. Né? É só essa questão que eu gostaria de comentar. Então, Tânia, muito obrigada, né, pela sua fala também. E como nós já estamos chegando aqui a ultrapassar 1h30 aí de transmissão, eu gostaria de agradecer a todos para a gente poder já encerrar, né? Agradecer aí a participação de todos os nossos debatedores, Pamela, Felipe, Tânia e Paulo. O Paulo também teve um problema de conexão, mas já está retomando aí para se despedir da gente. E agradecer também quem participou, quem interagiu aí conosco. Eu vou deixar lá nos comentários do chat ao vivo do YouTube as nossas mídias, para quem tiver interesse em conhecer melhor o Corecon, conhecer o projeto Economia para Todos. E agradecendo aí, eu me despeço e também passo novamente a palavra para a Tânia, para que ela possa encerrar aí a nossa transmissão. Ok? Uma boa noite a todos. Gabriela, queria agradecer a você que tem nos acompanhado, né? Dado o assessoramento, nos acompanhado nessa proposta aí das lives. Agradecer a Pamela Sobrinho pela participação, pelo empenho, e dizer também que a Pamela tem feito um trabalho também junto aos empreendedores sociais através do assessoramento, né? Inclusive fez isso para um grupo, que foi muito interessante, né? Envolvendo alunos, empreendedores sociais, com vistas, inclusive, a estimular o e-commerce num momento como esse, né? Agradecer ao Felipe pelo empenho, pela proposta, né? Por estar aí fortalecendo as relações coletivas, cooperadas, da economia solidária, do cooperativismo no nosso Estado, e também pelas contribuições que tem dado, né, sempre nas atividades, no seminário de economia solidária. O Felipe está sempre presente, né? Agradecer ao Paulo Bretas pela participação, pela contribuição, né, pela experiência que tem no setor governo, e acho que é muito elucidativo, e convidar a vocês para participar também das próximas lives, que a gente vai estar discutindo a proposta de Celso Furtado sobre o desenvolvimento econômico, social, né, e a inclusão social, que vamos fazer na comemoração do centenário de Celso Furtado. Agradecer a quem participou, né, quem está no nosso chat, e convidar mais pessoas para estarem aqui conosco. Obrigada e uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Pamela. Boa noite. Boa noite a todos e muito obrigada.